A reputação das orcas é assustadora. Elas são inteligentes, predadoras e velozes assassinas marinhas que podem afundar barcos e atacar navios simplesmente porque querem. Mas apesar de tudo isso, as orcas quase nunca atacam humanos na natureza. Além disso, todos os relatos de interações violentas entre orcas e humanos têm sérias ressalvas. E sim, quando uma orca ataca um barco com pessoas, ela não está atacando essas pessoas, mas o próprio barco. As orcas têm encontrado humanos no oceano há séculos, mas apesar do fato de não sermos os vizinhos mais pacíficos, por algum motivo as orcas não nos atacam. E isso é estranho para dizer o mínimo. Para entender por que elas não atacam os seres humanos, primeiro você precisa lembrar de deixar um like. O que você achou desse pedido discreto? Não esqueça, por favor. Se você acompanhar a cadeia alimentar do oceano de baixo para cima, ela sempre termina com uma orca. Até mesmo os tubarões brancos sentem um medo animal das orcas e abandonam a área onde elas aparecem. E mesmo assim nós achamos as orcas bonitinhas porque elas não nos atacam. Sim, elas atacam barcos, mas apenas barcos. As orcas não se interessam pelas tripulações. Além disso, há áreas no mundo em que as pessoas frequentemente estão na água junto com as orcas e mesmo assim elas não atacam. Embora os seres humanos, em comparação com os tubarões brancos, sejam claramente mais indefesos e as orcas têm uma série de possibilidades para se aproveitar disso. Por que as orcas não o fazem? Muito provavelmente os cientistas nunca encontrarão uma resposta completa e final, algo 100% correto. Pense bem, estamos lidando com animais inteligentes, que carregam gerações de sua própria cultura e ainda assim não conseguimos nos comunicar com eles. Só nos resta especular, e os especialistas têm várias teorias de por que elas não atacam, e todas elas têm muita lógica. Uma delas se resume ao fato de que as orcas são simplesmente muito exigentes quanto à alimentação. Além disso, elas também são conservadoras. Cada grupo tem suas próprias preferências que os animais seguem. Qualquer coisa que não esteja em seu cardápio regular não é considerada alimento, inclusive os humanos. Os indivíduos jovens adotam os hábitos alimentares de suas mães e os seguem rigorosamente, pois as orcas realmente respeitam muito suas tradições, por mais estranho que isso possa parecer quando falamos de um animal. Por exemplo, no leste do Ártico canadense, metade das orcas se alimenta principalmente de baleias beluga e narvais, e a outra metade se alimenta principalmente de focas aneladas. Na Groenlândia, as orcas comem todas as presas disponíveis, e na Islândia, nas Ilhas Faroe e na Noruega, a maioria das orcas come arenque, mas um pequeno número de orcas na Noruega e na Islândia também consome uma quantidade significativa de mamíferos marinhos, como toninhas e focas. Embora todas as orcas sejam consideradas uma única espécie, elas podem ser distinguidas por características físicas, como o formato da nadadeira, tamanho e manchas, bem como pelo comportamento, e também pela dieta. Em alguns casos, orcas que comem apenas peixes brincam e matam mamíferos marinhos, mas não os comem, mesmo quando o grupo está com fome. A principal explicação de por que elas fazem isso é por se tratar de um tabu cultural contra o consumo de mamíferos marinhos. É bem possível que esse tabu se estenda também aos seres humanos. Se tudo é uma questão de cultura, os seres humanos permanecem fora do cardápio simplesmente porque nunca estiveram nele antes. E é de nosso interesse que isso continue assim. Um bom exemplo de proibição em um grupo são os golfinhos. As orcas são os únicos predadores que regularmente matam e devoram golfinhos de laterais brancas do Pacífico nas costas da Colômbia Britânica e de Washington. Portanto, os cientistas ficaram seriamente surpresos quando viram esses mesmos golfinhos brincando ao lado de um grupo de orcas, e as orcas nem sequer tentaram matá-los. Foi só mais tarde que os cientistas perceberam que esse grupo de orcas tinha vindo do sul e seguia uma dieta sem mamíferos. Como exatamente os golfinhos foram capazes de adivinhar que essas orcas não eram uma ameaça para eles é um mistério. Talvez tenha sido apenas um surto de coragem desesperada. Mas não devemos nos esquecer de que as orcas são conhecidas por sua capacidade de adaptação. Portanto, se de repente elas quiserem quebrar seus tabus e começar a nos caçar, elas o farão tranquilamente. Além disso, as orcas podem realmente matar animais marinhos para treinar ou até mesmo para brincar. Por que elas não consideram os seres humanos como objetos para essas brincadeiras cruéis, não se sabe. Alguns especialistas sugerem o seguinte: as orcas acham que os humanos são alguma coisa estranha e que certamente não são comida. Não são algo com que se preocupar e nem mesmo algo a que prestar atenção. Outros especialistas acreditam que, na natureza, as orcas têm uma regra bastante universal de não atacar humanos. O motivo provavelmente é tanto biológico quanto cultural. As orcas existem há cerca de 11 milhões de anos, e os seres humanos são uma espécie relativamente nova no planeta em comparação com elas. Fisicamente, não somos páreo para esses grandes predadores, mas eles aparentemente nos consideram dignos de coexistir com eles. Bem, muito obrigado.
Outra explicação poderia ser o fato de não sermos saborosos o suficiente para fazer parte do cardápio das orcas. Sim, elas são exigentes pra caramba. E imagine uma criança de 3 anos de idade que começou a impor seus limites e agora só come um prato específico em uma determinada louça. Bem, as orcas estão no mesmo nível. Por exemplo, elas comem apenas o salmão rei mais gordo e não se importam se um cardume inteiro de outros peixes passar por elas. Mesmo os indivíduos com uma dieta mais diversificada são muito seletivos. Houve um caso em que elas mataram uma baleia cinzenta, mas comeram apenas a língua dela. Não está claro, porém, como elas sabem qual é o nosso sabor se nunca nos provaram antes. Talvez os tubarões tenham lhes contado, né? Outra possível razão pela qual as orcas não nos comem é o fato de não nos assemelharmos a nenhuma das fontes de alimento das quais as orcas normalmente dependem. Em comparação com mamíferos marinhos e deliciosos peixes frescos, é como se não tivéssemos nada a oferecer às orcas. Quando os cientistas estudaram a dieta das baleias assassinas, descobriram que elas comem principalmente peixes. Apenas 10 a 17% preferem mamíferos marinhos, o que significa que, para uma porcentagem significativa das orcas, não nos parecemos nem de longe com algo comestível. Quer dizer, é claro que você pode confundir um humano com um leão marinho, mas definitivamente não somos um salmão. E todas essas orcas que preferem peixes não conseguiriam se adaptar aos humanos mesmo que decidissem mudar sua dieta. Seus próprios dentes não permitiriam isso. Eles são muito pequenos e não foram feitos para caçar mamíferos, e suas mandíbulas são projetadas de forma diferente. Os dentes das orcas que caçam mamíferos são feitos para agarrar e rasgar a presa. Resumindo, as orcas que comem peixes são fisicamente incapazes de nos comer, a menos que evoluam para isso. Além disso, temos um monte de ossos. Talvez isso também seja demais para as orcas? Mas façamos umas contas. O esqueleto de um ser humano adulto médio pesa de 10 a 11 quilos. Ao caçar, as orcas não mastigam o alimento, mas o rasgam em pedaços ou engolem inteiro, junto com os ossos e tudo mais. E considerando que o peso das orcas pode ultrapassar 6 toneladas, 10 quilos de ossos dificilmente seria um problema para elas. Portanto, não se trata de ossos, mas de nutrição. As orcas precisam ingerir 170 mil calorias diariamente. Esse é aproximadamente o número de calorias que 85 pessoas consomem por dia. Sim, elas são vorazes assim, mas isso é normal devido ao seu tamanho. Dito isso, os cientistas mesmo, e não Hannibal Lecter, calcularam que um ser humano contém cerca de 126 mil calorias. Então, o que isso quer dizer? Já sabemos que a maioria das orcas segue uma dieta rigorosa. Ou seja, se algum grupo de repente começasse a comer humanos, elas se interessariam apenas por humanos. Peixes e animais marinhos não estariam mais no cardápio. Porém, uma orca adulta precisa comer pelo menos um ser humano por dia, mas idealmente 2 para sobreviver. Isso depende, é claro, das calorias de cada pessoa específica. As orcas raramente vivem sozinhas. Na maioria das vezes elas vivem em um grupo de 5 a 30 animais, mas às vezes se reúnem em grupos de 50 ou até mais. Ou seja, um grupo assim teria que comer de 9 a 50 pessoas, todos os dias. Simplesmente não é realista encontrar essa quantidade de pessoas para devorar, especialmente em climas mais frios, onde é menos provável que as pessoas entrem na água e se tornem suas vítimas. Veja o caso dos tubarões. Eles matam cerca de 10 pessoas por ano. Isso equivale a cerca de 0,02 pessoas por dia, simplesmente porque não é possível matar mais do que isso. E embora as orcas vivam em quase todo o mundo, elas raramente são encontradas onde vivem muitos humanos. Ou seja, uma dieta de humanos não tem sentido lógico, e uma orca que decide adotar essa dieta está condenada a morrer. E a propósito, esse número de 9 a 50 pessoas por dia é a estimativa mais conservadora. Outros cientistas estimaram que uma fêmea adulta de cerca de 2 toneladas precisaria de mais de 190 mil calorias por dia. Um macho pesando 4 toneladas e meia precisaria de 290 mil calorias por dia. E em um ser humano, lembre-se, há apenas cerca de 126 mil calorias. E em comparação com as presas habituais das baleias assassinas, isso não é nada. Por exemplo, as orcas gostam de arrancar o fígado dos tubarões e comer somente o fígado, ignorando todo o resto do tubarão. Quando o fígado é comido, as orcas simplesmente nadam para longe, deixando o corpo para outras criaturas marinhas. Tudo isso porque o fígado é a parte mais calórica de um tubarão, e as orcas fazem o possível para deixar cada uma de suas caçadas o mais nutritiva possível. Mas o que é um fígado de nada, alguém provavelmente dirá? Ele não é tão grande assim comparado a um tubarão inteiro? E isso é basicamente verdade em termos de tamanho. Mas esse mesmo fígado de tubarão branco pode conter até 2 milhões de calorias. 2 milhões! Nesse contexto, os humanos simplesmente perdem. E perdem também quando comparados ao restante das presas das orcas. Veja o caso do salmão. Em média, uma orca come 227 kg de salmão por dia. Ela costuma comer 15 de cada vez. Um peixe inteiro tem 1.500 calorias. Isso equivale a...
22.500 calorias de uma só vez. Isso equivale a apenas 1/6 de um humano. Mas é mais fácil pegar salmões do que pessoas. E nem mencionamos os outros mamíferos dos quais as orcas se alimentam. Todos eles são maiores do que os humanos. Muito maiores. E também tem mais gordura porque nadam em água fria. As toninhas têm 220 quilos. Os golfinhos pesam a partir de 80 quilos. Aqui é mais ou menos possível competir com os humanos. Mas há alguns que pesam 235 quilos. Sem chance. A história é semelhante com as focas. Seu peso mínimo começa em 55 quilos e o máximo é de até 168 quilos. De qualquer forma, elas são mais nutritivas. Isso sem mencionar as presas maiores, como as baleias. Um filhote de cachalote recém-nascido pode pesar 1 tonelada. Uma baleia azul recém-nascida pode pesar entre 2,2 e 2,7 toneladas. Ah, e não se esqueça de que encontrar uma presa e caçar requer tempo e energia. E é preciso comer diariamente? É por isso que as orcas tentam escolher algo maior. Por exemplo, o corpo de uma baleia cinzenta pode alimentar 17 orcas. Sim, para matar uma baleia é preciso se esforçar muito, mas ainda é mais rápido e fácil do que encontrar e comer 30 humanos. As baleias pelo menos já estão no mar. Mas não é tudo uma questão de calorias. Os cientistas descobriram que, com a evolução, os cetáceos perderam a capacidade de sentir 4 dos 5 sabores básicos. Eles não reconhecem se o alimento é amargo ou doce, ou talvez azedo. Tudo que os cetáceos sentem é a salinidade do alimento, e essa salinidade precisa estar em um nível satisfatório. Uma pessoa que pesa 50 quilos terá cerca de 200 gramas de cloreto de sódio, ou seja, cerca de 40 colheres de chá. Se lembrarmos que uma orca precisa comer de 1 pessoa e meia a 2 pessoas, ela obterá cerca de 400 gramas de cloreto de sódio por dia. Mas como isso se compara à alimentação habitual das orcas? Há aproximadamente 1.100 mg de sódio em 1 kg de carne de foca. Em média, as focas pesam 70 kg, portanto há 77 gramas de cloreto de sódio em um indivíduo. Agora compare o teor de sal de um ser humano e de uma foca. Talvez as orcas simplesmente perceberam que somos salgados demais para elas. E nem foi preciso devorar a gente, pois os seres humanos soam e excretam sal, e as orcas são inteligentes. Devemos nos alegrar por isso. Afinal, se elas quisessem adotar uma dieta de humanos, apesar de todos os problemas, o que faríamos? Lutar contra uma orca na água não é realista. Um exemplo simples. No dia 3 de junho de 2022, quando uma treinadora de orcas desrespeitou as regras de segurança e colocou a mão na boca de uma orca com a qual estava trabalhando, a orca mordeu a mulher. E embora a orca tenha soltado imediatamente a treinadora, ela precisou de atendimento médico imediato. Ela sofreu várias fraturas no antebraço e no pulso devido à mordida, mesmo sendo uma orca de apenas 2,5 toneladas, ou seja, nem tão grande assim. Agora imagine uma orca realmente grande na água, e que essa orca decida atacar um humano não para mordê-lo, mas para comê-lo. Esse é um encontro ao qual é simplesmente impossível sobreviver. A morte seria rápida e inevitável. Pode haver algumas maneiras de neutralizar esses ataques, mas para descobrir precisamos que as orcas comecem a atacar. A teoria se baseia na prática. Por exemplo, um habitante das ilhas Kauai lutou contra um tubarão enfiando os dedos em suas narinas. E isso ajudaria no caso de uma orca? É difícil dizer, a menos que você consiga alcançar seus espiráculos, que substituem as narinas e estão localizados no topo de suas cabeças. Mas talvez as orcas sejam inteligentes demais para serem combatidas tão facilmente. Tudo não passa de suposições, porque nunca houve ataques. As orcas só atacam barcos, e para esse caso as pessoas já pensaram em algo. Há muitas maneiras de se defender, desde jogar areia ou líquido no mar até fazer barulho, incluindo playlists especialmente selecionadas. Funciona de vez em quando. Portanto, esperemos que nunca ocorra as orcas mudar seu cardápio para incluir humanos. Isso provavelmente resultaria em vítimas de nossa parte e extinção da parte delas. Você nos deve exatamente um like. Até mais!